Bom dia, boa tarde ou boa noite, professor. Esse é o nosso trabalho de metodologia do ensino fundamental, as nossas aulas bimestrais. Esse trabalho foi feito por mim, Marcelo Borim, e pela Giovana. O nosso trabalho é voltado para o sexto ano, no qual temos ali, primeiramente, jogos e brincadeiras, no qual a gente vai trabalhar esses jogos e brincadeiras no primeiro bimestre, no qual a unidade temática é jogos e brincadeiras e o objeto do conhecimento são jogos eletrônicos. Dentro dos jogos eletrônicos, na nossa apresentação, a gente pode falar que ali os jogos e brincadeiras, eles proporcionam para as crianças aprender de forma prazerosa, né? Que por meio desses jogos e brincadeiras, que as crianças vão interagir umas com as outras, desenvolvendo habilidades, ampliando seu intelecto, sem ter aquela obrigação de aprender, no qual acontece tudo de forma espontânea. E o jogo eletrônico é feito para que o jogador ele tenha a interação através de periféricos conectados ao aparelho, como por exemplo controles ou teclado, com, com as imagens sendo enviadas a uma televisão ou monitor, no qual ali, né, que vamos usar a tecnologia ali do computador. E os sistemas eletrônicos são conhecidos como plataformas, né? Computadores, arcades, celulares, consoles e por aí vai. Nos jogos e brincadeiras ali do sexto ano, os objetivos de aprendizagem, o objetivo geral dos jogos e brincadeiras é contribuir para a ampliação do entendimento sobre os jogos eletrônicos como um objeto de conhecimento da unidade temática Jogos e Brincadeiras, por meio de experimentações, conceituações e sensações. Os objetivos do conhecimento e habilidade são os jogos eletrônicos, no qual temos experimentar e fruir na escola e fora dela, jogos eletrônicos diversos, valorizando e respeitando os sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais e etários. E temos também identificar as transformações nas características dos jogos eletrônicos em função dos avanços das tecnologias e nas respectivas exigências corporais colocadas por esses diferentes tipos de jogos. O nosso tempo previsto é de uma aula. Então, nessa primeira aula, a gestão com os alunos, eles vão trabalhar coletivamente, lógico que com a intermediação do professor. Os objetivos específicos dessa aula, de aprendizagem dessa aula, é conversar e entender o que são jogos eletrônicos, conceituar as classificações de jogos eletrônicos e praticar os jogos eletrônicos dentro do ambiente escolar. Os nossos recursos didáticos, o material físico é a quadra poliesportiva e o material que vai ser usado é computador com projetor de imagens. O desenvolvimento da aula de jogos e brincadeiras, de jogos eletrônicos, vai se dar por alguns momentos. No qual, o primeiro momento vai ser uma roda de conversas, no qual ali o professor vai ser o mediador e vai conversando com os alunos sobre o que eles entendem por jogos eletrônicos. Num segundo momento, será discutido ali com os alunos algumas das classificações desses jogos eletrônicos, que podem ser jogos de ação, jogos de simulação de esportes e jogos de aventura, além de jogos educativos, é, jogos de estratégia. E num terceiro momento, os alunos vão vivenciar a prática desses jogos eletrônicos dentro da escola, no qual será projetado um vídeo com esse link, que é uma dança do jogo chamado Just Dance, no qual ali no vídeo tem os dançarinos e os alunos devem reproduzir esses movimentos da dança ali, conforme no vídeo. Uma forma de interação com os alunos dos jogos eletrônicos com a escola. Agora falando um pouquinho das práticas corporais de aventura, ainda dentro da educação física e dentro do sexto ano e dentro ainda do primeiro bimestre, temos ali a unidade temática de práticas corporais de aventura com o objeto do conhecimento, que é práticas corporais de aventura urbana. Dentro da nossa apresentação de práticas corporais de aventura urbanas,
podemos falar que as práticas corporais de aventura, como uma forma geral, elas exploram expressões e formas de experimentação corporal centradas nas perícias e proezas provocadas pelas situações de imprevisibilidade que se apresentam quando um praticante interage com um ambiente desafiador. Algumas dessas práticas costumam receber outras denominações, como esporte de risco, esportes alternativos e esportes extremos. As práticas de aventura urbanas exploram a paisagem de cimento para produzir essas condições, vertigem e risco controlado, durante a prática de parkour, skate, patins, bike, entre outras. Dentro dos objetivos de aprendizagem, no objetivo geral, podemos falar que o objetivo geral é o seguinte: é contribuir para a ampliação do entendimento sobre as práticas corporais de aventura urbana, como objeto de conhecimento da unidade temática Práticas Corporais de Aventura, por meio de experimentações, conceituações e sensações. Os objetivos de conhecimento e habilidade das práticas corporais de aventura são, no caso, experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aventura urbanas, valorizando a própria segurança e integridade física, bem como as dos demais. Identificar os riscos durante a realização de práticas corporais de aventura urbanas e planejar estratégias para sua superação. Também temos executar práticas corporais de aventura urbanas, respeitando o patrimônio público e utilizando alternativas para a prática segura em diversos espaços. E por fim, temos identificar a origem das práticas corporais de aventura e as possibilidades de recriá-las, reconhecendo características, instrumentos, equipamentos de segurança, indumentária e organização e seus tipos de prática, no qual temos ali, na nossa aula, vamos ter o tempo previsto de uma aula só. Dentro dessa aula, a nossa gestão com os alunos, os alunos vão trabalhar individualmente com a intermediação do professor. Os objetivos específicos dessa aprendizagem é conversar e entender o que são práticas corporais de aventura urbana e realizar a vivência dessas práticas dentro da escola. Os recursos didáticos é a quadra poliesportiva e o material que vai ser usado vão ser cordas. Dentro do nosso desenvolvimento de aula, temos alguns momentos, no qual o primeiro vai ser feito ali uma roda de conversas, no qual o professor vai ser o mediador, que vai colocar perguntas e respostas entre os alunos, no qual é importante ali salientar o que são os conceitos das práticas corporais de aventura. No segundo momento, ainda em uma conversa ali em roda, os alunos vão ser direcionados pelo que eles ainda entendem, mas agora a aventura urbana ali, como por exemplo, slackline, trackline, longline, entre outros. No terceiro momento, será explicado o que é o trickline, o trickline ele tem como objetivo a execução de manobras de equilíbrio dinâmico. São utilizadas fitas com mais de 25 metros, é uma fita longa, colocada a partir de 60 centímetros de altura, que dão a impulsão necessária para realizar algumas manobras. Ela permite a realização de manobras de salto e equilíbrio extremo, exigindo bastante preparo físico e treino. Num quarto momento, será realizada ali a vivência do trickline, no qual serão colocadas cordas no chão, passando por toda a quadra, no qual os alunos devem caminhar sobre elas, ali bem tranquilo, devagarzinho, sentindo ali como que é caminhar sobre a corda. E num quinto momento, ainda usando essas cordas ali dentro do espaço da quadra, eles ainda vão caminhar sobre elas, só que eles vão realizar algumas manobras, como por exemplo, tentar ir andando num pé só, dando alguns saltos, tentando rodopiar, entre outras coisas. Agora iremos abordar o nosso segundo bimestre com a unidade temática de ginásticas e objeto de conhecimento, a ginástica de condicionamento físico. Quando tratamos da unidade temática de ginástica, nós temos diferentes formas de organização e significados, tendo também diversas classificações. Então, nós temos a ginástica geral, a de condicionamento físico e a de consciência corporal. No objeto de conhecimento adotado, que foi de condicionamento físico, nós vamos tratar a ginástica como uma forma de exercício corporal voltado ao rendimento para a aquisição e manutenção da condição física individual ou a modificação corporal.
Geralmente, ela é realizada em sessões planejadas de movimentos repetidos, com frequência, intensidade e volumes definidos, que visam contribuir para a melhoria das capacidades físicas e promover a qualidade de vida. Pode ser inclusive realizada dentro de uma comunidade específica, como por exemplo para gestantes, a ginástica laboral localizada, lembrando sempre, que cada grupo possui as suas características e particularidades que sempre devem ser respeitadas. Então, nosso objetivo geral com essa aula é contribuir para melhor entendimento sobre a ginástica de condicionamento físico, entendendo ela como um objeto de conhecimento dentro da unidade temática de ginástica, através da experimentação, construção, conceituação, desvendando todo o universo da ginástica de condicionamento físico. Como objeto de conhecimento, a gente tem a ginástica de condicionamento físico e as habilidades trabalhadas serão experimentar e fruir exercícios físicos que solicitem diferentes capacidades físicas, identificando seus tipos. Então, a força, velocidade, resistência, flexibilidade e as sensações corporais provocadas pela sua prática. E o segundo, construir coletivamente procedimentos e normas de convívio que viabilizem a participação de todos na prática de exercícios físicos, como objetivo de promover a saúde. O tempo previsto é de uma aula, então vamos dar início à nossa primeira aula. Gestão dos alunos. Os alunos devem trabalhar coletivamente, com a intermediação do professor, e alguns objetivos específicos. Conversar e entender o que é ginástica, questionando a sua vivência no ambiente escolar e também fora. Conceituar e entender as classificações e os tipos de ginásticas que nós temos. Ampliar o conhecimento sobre as capacidades físicas presentes na ginástica de conhecimento e realmente praticar a ginástica no ambiente de condicionamento físico no ambiente escolar. Os recursos didáticos que nós iremos utilizar serão os materiais físicos, a quadra poliesportiva, e como materiais os cones, escada de agilidade, podendo também ter adaptação com cordas, fita crepe e um colchonete. Então, no primeiro momento do desenvolvimento da aula, teremos uma roda de conversa, na qual o professor será o mediador, iniciando com perguntas e aguardando as respostas entre os alunos. Neste momento, é importante saber o que os alunos entendem por ginástica e se sabem os seus tipos e as suas particularidades. No segundo momento, teremos uma discussão sobre a relação entre ginástica de condicionamento físico e as capacidades físicas. Então, que são a força, a velocidade, resistência, agilidade e flexibilidade, para ver o que o aluno tem de bagagem, o que ele lembra, o que ele sabe, o que não sabe, realizando uma associação entre elas, sempre exemplificando e solicitando aos alunos que ajudem também com exemplos. Então, por exemplo, o agachamento, ele pode desenvolver a flexibilidade, força e resistência, vai depender do indivíduo. Então, solicitar alguma ajuda dos alunos para que eles levem alguns exercícios, pensem em alguns exercícios e perguntar: ok, qual capacidade física é trabalhada nesse exercício? E ter uma discussão, sempre lembrando que depende muito do indivíduo para trabalhar as capacidades físicas. E no terceiro momento, uma discussão sobre os principais tipos de ginástica de condicionamento físico, que são o condicionamento aeróbio, que são exercícios curtos e intensos, o condicionamento anaeróbio, que são exercícios de longa duração, nas suas características e suas particularidades, associando às situações apresentadas pelo professor. E no quarto momento, os alunos realmente vivenciarão a prática da ginástica de condicionamento através de um circuito, situado em 6 estações, trabalhando os exercícios junto às capacidades físicas. Serão divididos em 6 grupos com 6 estações, sempre rodando em sentido horário. Ao final de cada estação, eles terão 1 minuto de descanso e deverão descrever qual capacidade foi trabalhada. Então, eles realizarão as atividades na primeira estação, terão 1 minuto de descanso e nesse 1 minuto de descanso, eles deverão falar, discutir ali entre o grupo e decidir qual capacidade foi trabalhada e falar para o professor. Na primeira estação será a escada de agilidade, lembrando que pode ser a escada em si ou pode ser as adaptações com cordas e fitas.
e ao final eles deverão descrever que foi uma capacidade de agilidade. A segunda estação será corrida entre 2 pontos. Anteriormente, o professor já terá demarcado os 2 pontos com cones ou com algum giz escrito no chão e solicitar que os alunos, todos da equipe, eles vão de um ponto ao outro para trabalhar a capacidade de velocidade. A terceira estação será abdominal, que eles deverão deitar em um colchonete e realizar a abdominal e depois escrever que a capacidade foi a força. A quarta estação será a prancha, que será a capacidade de resistência. A quinta estação, eles deverão estar todos sentados no chão, tocando os pés em movimento de alongamento, né, trabalhando a capacidade de flexibilidade. E por fim, a sexta estação, que é o jogo de suicídio. O professor deverá também demarcar anteriormente todos os pontos. Então, terá o ponto inicial e 3 cones à frente. O objetivo é o aluno sai do ponto inicial, vai até o ponto 1, volta ao ponto inicial, vai até o ponto 2, volta até o ponto inicial e vai até o ponto 3 e volta ao ponto inicial. Nessa atividade, né, será trabalhada as capacidades de velocidade e agilidade. Ainda no segundo bimestre, trabalharemos a unidade temática de danças, com o objeto de conhecimento danças urbanas. A dança, ela explora o conjunto das atividades corporais caracterizadas por movimentos rítmicos, com evoluções específicas que são organizadas em passos e na maioria das vezes elas estão integradas com coreografias. Elas podem acontecer de forma individual, em duplas ou até em grupos. Ela se difere das outras práticas corporais ritmo-expressivas por terem as suas particularidades. Elas terem a sua parte histórica já constituídas que permitem identificar movimentos e ritmos específicos associados a cada uma delas. O nosso objetivo geral com essa aula é fazer com que o aluno conheça e aprenda sobre as danças, em especial sobre as danças urbanas, tendo como finalidade que ele seja capaz de experimentar, fruir e recriar danças urbanas, identificando seus elementos constitutivos, como por exemplo ritmo, espaços, gestos, e planejar e utilizar as estratégias para aprender sobre os elementos citados nas danças urbanas, descobrindo como a dança influenciou diretamente a sociedade ao longo dos tempos, como na maneira de se vestir, de falar, de se comportar e de viver. Como objeto de conhecimento nós temos as danças e como habilidade nós temos experimentar, fruir e recriar danças urbanas, identificando seus elementos constitutivos, como o ritmo, espaço e os gestos. E ainda como habilidades temos planejar, utilizar estratégias para aprender os elementos constitutivos das danças urbanas e diferenciar as danças urbanas das demais manifestações de dança, valorizando e respeitando os sentidos e significados que são atribuídos a eles por diferentes grupos sociais. O tempo previsto é de uma aula. Então, falando sobre a aula 1, os alunos deverão trabalhar inicialmente de forma individual e posteriormente em grupos com a intermediação do professor. Os objetivos específicos da aprendizagem conversar e entender o que é dança, quais os alunos já ouviram falar, o que sabe dançar, os locais possíveis para acontecer uma dança e quais os seus elementos. Valorizar e aprender a se expressar por meio dessa linguagem. Interpretar uma dança e encontrar maneiras de dançar e improvisar, experimentando as possibilidades de criação dos movimentos. E por fim, realizar em si a vivência da dança. Então, como recursos didáticos, nós utilizaremos material físico com a quadra esportiva e como material o rádio. Então, no primeiro momento do desenvolvimento da aula, será feita uma roda de conversas, na qual o professor será o mediador, com a colocação de perguntas e resposta entre ele e os alunos. Neste momento, é importante saber o que os alunos sabem, o que eles entendem por dança, qual o conhecimento que eles já têm. No segundo momento, ainda na roda de conversa,
solicitar que eles se espalhem pela quadra e fiquem de olhos fechados. Iniciar um estilo de música no rádio e solicitar que eles dancem da forma que eles se sentirem mais à vontade. E depois de um tempo desse estilo tocando, trocar o estilo e assim sucessivamente. No terceiro momento, após vivenciar esses diversos ritmos que colocamos anteriormente e entender a dança como uma linguagem expressiva através do envolvimento que cada ritmo traz, abordar de forma mais específica as danças urbanas de rua como o hip hop, que é um movimento que surgiu na periferia de Nova York na década de 1970, formado em sua maioria por negros e latinos, com o objetivo de buscar uma solução para os problemas sociais da época. O hip hop é um movimento social urbano que reivindica as questões sociais da comunidade através de letras questionadoras, danças, pinturas, poesias. É realmente um estilo de vida, uma cultura a ser seguida. E no quarto momento, o professor deverá explicar sobre os 4 elementos do hip hop, que são o MC, o mestre de cerimônia ou apresentador do evento, o DJ, que é disc jockey, o responsável pela produção musical do evento, o grafiteiro, que é quem realiza as expressões gráficas da cultura de rua, o b-boy e a b-girl, que são abreviações de breaking boy, beat boy, bronx boy, que são dançarinos de rua. Já no quinto momento, será a hora de realmente vivenciar o hip hop. Então, o professor deverá solicitar aos alunos que se dividam em grupos de até de 4 integrantes e realizem as seguintes tarefas para melhor entendimento dos 4 elementos. Então, um integrante será o grafiteiro, que ele deverá confeccionar ou elaborar um desenho grafitado, expressando suas ideias e apresentá-lo, até podendo expor posteriormente na quadra ou pela escola. O segundo integrante deverá fazer o papel de MC. Então, ele deverá escrever uma letra de hip hop, rap, para que você possa cantar para os seus colegas junto ao DJ. O DJ, que será um terceiro integrante, ele deverá, através de batidas corporais, como palmas, marcações, sons com a boca, batidas de pé no chão, ficando à vontade, né, para outras apresentações, outros tipos de batidas corporais, para criar um beat e produzir pelo menos uma estrofe produzida pelo grupo. Já o b-boy e a b-girl, eles deverão criar uma coreografia utilizando o estilo e apresentar aos colegas. Agora vamos falar um pouquinho das lutas, né? Que vai ser incluída ali no nosso terceiro bimestre, no qual a unidade temática é lutas e o objeto do conhecimento são as lutas do Brasil. As lutas do Brasil, a apresentação, né? As lutas e artes marciais são práticas físicas e mentais, derivadas de técnicas de guerra divididas em diferentes graus, com o objetivo de desenvolvimento de seus praticantes para que possam defender-se atacando ou submeter o adversário mediante diversas técnicas e também expressar um ideal. Aí falando um pouquinho da capoeira, ela é uma expressão desenvolvida no Brasil por descendentes de escravos africanos. É caracterizada por golpes e movimentos ágeis e complexos, utilizando primariamente chutes e rasteiras, além de cabeçadas, joelhadas, cotoveladas, acrobacias em solo ou aéreas. Uma característica que distingue a capoeira da maioria das outras artes marciais é sua musicalidade. Praticantes dessa arte marcial brasileira aprendem não apenas a lutar e a jogar, mas também ali a aprender a tocar os instrumentos típicos e a cantar. Dentro das lutas, o nosso objetivo geral é contribuir para a ampliação do entendimento sobre as lutas como objeto de conhecimento da unidade temática Lutas do Brasil, por meio de experimentações, conceituações e sensações. Os objetivos de conhecimento e habilidade ali das lutas do Brasil é experimentar, fruir e recriar diferentes lutas do Brasil, valorizando a própria segurança e integridade física, bem como as dos demais. Também é planejar e utilizar estratégias básicas das lutas do Brasil, respeitando o colega como o oponente. Além de identificar as características,
códigos, rituais, elementos técnicos, táticos, indumentária, materiais, instalações, instituições das lutas do Brasil. E também problematizar preconceitos e estereótipos relacionados ao universo das lutas e demais práticas corporais, propondo alternativas para superá-los com base na solidariedade, na justiça, na equidade e no respeito. O nosso tempo previsto é de uma aula. Ali na nossa aula, a nossa gestão com os alunos vai ser feita coletivamente, né? Os alunos vão trabalhar coletivamente e também individualmente, mas com a intermediação do professor. Os objetivos específicos dessa aprendizagem é conversar e entender o que os alunos entendem por lutas do Brasil. Também é realizar a vivência dessas lutas do Brasil dentro do ambiente escolar. Recursos didáticos. O nosso recurso didático é o material físico é a quadra poliesportiva e o nosso material que vai ser usado são pedacinhos de barbante. Dentro do nosso desenvolvimento temos alguns momentos, no qual o primeiro momento será feita ali aquela roda de conversas para que os alunos coloquem e expressem as opiniões sobre o que eles entendem por lutas num termo geral. E num segundo momento, ainda conversando com eles, a gente vai falar um pouquinho sobre o que se entende por luta do Brasil, né? E aí, num terceiro momento, será realizada a vivência da capoeira, que é uma luta originada aqui no Brasil. E a vivência será feita através da brincadeira de gingar, no qual o professor vai distribuir ali um pedacinho de barbante pelo chão, enquanto os alunos gingam em duplas. Eles vão estar ali em duplas. E é importante ali ressaltar que cada integrante dessa dupla terá um número, 1 ou 2, no qual será usado pelo professor para identificar quem tentará pegar o maior número de pedacinhos de barbante, após o sinal do professor. Então, o professor vai dar um sinal, tipo, número 1! Então, ali o número 1 da dupla vai tentar gingar e pegar os pedacinhos de barbante que está perto ali do número 2 da dupla dele. Se o professor falar o número 2, vai acontecer o contrário. O número 2 vai tentar gingar e pegar os pedacinhos de barbante que está ali perto do número 1. Agora falando sobre o quarto bimestre, nós teremos a unidade temática esportes, utilizando o objeto de conhecimento os esportes de marca. A unidade temática de esportes reúne manifestações formais e as mais derivadas. O esporte é uma das práticas mais conhecidas da contemporaneidade por sua grande presença nos meios de comunicação, se caracterizando pela comparação de desempenho entre indivíduos e também em grupo, sendo regido por um conjunto de regras formais que são institucionalizadas pelas organizações que definem as normas de disputa e promovem também o desenvolvimento das habilidades em um nível de competição. Os esportes de marca são aquelas modalidades que se caracterizam por comparar os resultados registrados em segundos, metros ou quilos. Como exemplo, nós temos a patinação de velocidade, todas as provas que compõem o atletismo, o remo, ciclismo, levantamento de peso, entre outros. Falando agora sobre os objetivos de aprendizagem, mais especificamente sobre o objetivo geral, nós teremos a parte de contribuir para a ampliação do entendimento sobre os esportes de marca, e especificamente abordando as provas de corrida e a introdução dos saltos, do atletismo, sendo importante a compreensão e a vivência do aluno, diversificando as experiências no âmbito da cultura esportiva. Como objeto de conhecimento, nós temos o esporte de marca e como habilidade, nós temos experimentar e fruir esporte de marca, precisão, invasão e técnico combinatório, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. Também temos praticar um ou mais esportes de marca, precisão, invasão e técnico combinatório, oferecidos pela escola, usando habilidades técnico-táticas básicas e respeitando regras. Para finalizar as nossas habilidades, temos planejar e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, tanto nos esportes de marca, precisão, invasão e técnico combinatórios, como nas modalidades esportivas escolhidas para praticar de forma específica. Lembrando que o nosso escolhido foram os esportes de marca nesse primeiro momento. Na primeira aula, os alunos deverão trabalhar de forma coletiva e individualmente
com a intermediação do professor. Os objetivos agora específicos da aprendizagem são conservar e entender o que os alunos entendem sobre o esporte de marca, realizar a vivência do atletismo e como recurso didático nós teremos material físico, a quadra poliesportiva, e o material de cones, arcos, cartões, cordas e bolas. No primeiro momento do desenvolvimento da aula, será feita uma roda de conversa na qual o professor será o mediador, colocando perguntas e respostas entre ele e os alunos. Neste momento, é importante saber o que eles entendem por esporte de marca, direcionando para o atletismo, perguntando se já praticou, o motivo, né, do atletismo ser conhecido como esporte de base, se eles sabem esse motivo. E no segundo momento, ainda numa roda de conversa, direcionando os alunos para as modalidades dentro do atletismo, que são corridas, saltos, arremessos e lançamento, sendo divididas em provas de pista, que são as corridas rasas, com barreira e obstáculos, e as provas de campo, que são os saltos, arremessos e lançamento. E introduzidos para a corrida, que será o que nós trabalharemos nessa aula, as corridas e a introdução aos saltos. Agora, no terceiro momento, os alunos deverão realizar realmente a vivência do atletismo, iniciando com a corrida de resistência de 3 minutos. O professor deverá dividir os alunos em grupos de 5 integrantes. Anteriormente, o professor deve separar objetos ou até confeccionar com os alunos alguns cartões, fazendo a disciplinaridade com arte de diferentes cores. Cada equipe deverá ter um assistente na linha de largada que deverá entregar esses cartões ou objetos aos colegas da sua própria equipe. Cada estudante da equipe deve correr a maior quantidade de vezes em volta da quadra e cada vez que ele passar pela linha de largada, ele vai receber um cartão do colega, sinalizando que ele completou uma volta. Após os 3 minutos, o professor apita para concluir a corrida. A equipe com a maior quantidade de cartões vence. E posterior a esse momento, deixar que os alunos descansem e tomem água de 3 a 5 minutos. No quarto momento, nós trabalharemos as corridas de velocidade. Então, o professor deve marcar algumas distâncias, por exemplo, 100 metros, 200 metros, e o professor ele deve correr, os alunos devem correr de um ponto ao outro, sempre ao comando do professor. Anteriormente, enquanto os alunos bebem água, o professor deve demarcar 2 pontos, sinalizando de 100, 200 metros, e ele deve correr quando o professor sinalizar, ao comando do professor. Agora, no quinto momento, eles deverão realizar uma roda de conversa para questionar qual foi a principal diferença, qual a principal diferença entre as corridas. Se foi mais fácil correr por mais tempo ou correr por uma distância determinada. Neste caso, correr por mais tempo seria de 3 minutos, que eles realizaram anteriormente, ou correr por uma distância foi quando o professor ele determinou os 2 pontos. E também quais foram as dificuldades encontradas, havendo uma discussão entre a relação de intensidade e exaustão. Agora, no sexto momento, eles deverão realizar uma corrida de revezamento. O professor deve inicialmente separar os alunos em dupla. Então, um estudante se posiciona no início, na linha de fundo da quadra, e o outro no meio da quadra. O que está no meio da quadra, ele deverá ficar de costas para o que está na linha de fundo, com o braço estendido para trás e com a palma da mão para cima. O professor deve determinar uma linha chamada de zona de toque. Ao apito do professor, o primeiro aluno deve correr, o aluno que está na linha de fundo, deve correr e tentar tocar a mão do colega na zona de toque que foi determinada pelo professor, e o estudante do meio da quadra deve começar a correr assim que o primeiro entrar na zona de toque e tocar sua mão. O que tocou permanece parado e o que estava posicionado na linha do meio inicia a corrida.
Lembrando que só é válido se o toque na mão ocorrer dentro da zona de toque. Há uma possibilidade da atividade ser realizada posteriormente também em quartetos e utilizar os objetos ao invés apenas do toque de mão. E agora, finalizando a aula, seria uma corrida com obstáculos. O professor ele deve delimitar o espaço com início e fim de trajeto. Utilizando arcos, cordas estiradas no chão e cones, ele deve traçar um percurso e posicionar uma bola ao final deles. O professor deve dividir a turma em grupos e colunas para realizarem o circuito. Ao comando do professor, o primeiro aluno de cada coluna deve realizar o caminho tocando o pé dentro dos arcos espalhados, saltar sobre a corda e continuar correndo fazendo zigue-zague entre os cones, saltar sobre um obstáculo, pegar a bola e realizar as mesmas atividades na volta para conseguir entregar a bola para o colega, que deve realizar o mesmo percurso até que o último participante o faça. Vence a equipe que finalizar o circuito primeiro, tendo todos os integrantes participado. Então, este foi o nosso trabalho das aulas bimestrais do sexto ano. Obrigada!